Escuta isso. Escuta isso. Por que que tem tantas denominações, tem tantas interpretações? Por que tem tanta? Porque a Bíblia permite isso. Escuta. Só tem porque a Bíblia permite isso. Isso já era assim. Na época de Jesus tinha saduceus, fariseus, tinha os essênios, tinha os zelotes, já tinha. Porque a Bíblia permite isso. A leitura que nós fazemos, você já ouviu falar naquela expressão assim, ninguém pode banhar-se 2 vezes no rio? Já ouviram falar nisso? Ninguém pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio. Porque se a pessoa mergulhar uma vez, quando ela for mergulhar outra vez, a água já passou, o rio já não é o mesmo, a água já passou. E ela também mudou, porque a gente muda com o tempo. E o que significa isso, pastor? Trazendo para a Bíblia, por quê? Porque o que nós lemos é um reflexo nosso. Escuta, por isso eu tenho... Quem crê em uma coisa tem que crer numa outra, porque o que você lê é um reflexo seu. Você só consegue enxergar aquilo que o teu cérebro permite você enxergar. Escuta isso. Por isso tem as pessoas que creem numa predestinação, o outro crê no livre-arbítrio. Está tudo lá, está tudo aqui. Mas você só consegue enxergar aquilo que teu cérebro permite você enxergar. Está aqui para os dois. Você vai perguntar, cada um vai ter a mesma base. Eu tenho base aqui, eu tenho base ali. Pastor, quem está errado? Sabe quem é o pior? Vou falar para você. Quem está errado de fato, aquele que acha que só ele tem a razão. Escuta. Aquele que acha que só ele está certo, esse é o mais errado. Esse é o pior. Você acha que só você está certo? Você é o pior. A leitura de qualquer coisa, a leitura da Bíblia é um reflexo nosso. Eu já falei isso aqui, porque você lê a Bíblia ontem, depois você lê de novo, aí você já está uma pessoa diferente. Você tem quantos anos aqui? Você já viu que você pensava de uma maneira, agora você pensa de outra. O que aconteceu? A Bíblia continua a mesma. O que aconteceu com a tua vida? O que aconteceu contigo? Você que mudou. A Bíblia estava lá. Ela continua ali. Você está mudando. E aí você consegue enxergar algumas coisas que a tua mente não permitia você enxergar. Quando eu comecei a estudar, como eu sou profissional de saúde mental. Quando eu comecei a estudar e eu fui ver por que Calvino acreditava tanto, falava da predestinação, que Deus é um Deus assim, que faz assim, que ordena. Aí eu falei assim, peraí, deixa eu estudar a biografia desse homem. Aí eu descobri que aos 6 anos de idade, ele ficou órfão da mãe. O pai dele deu ele para uns amigos criarem. Escuta isso. Com 6 anos de idade, se a mãe do meu filho morre, 6 anos de idade, eu ia falar para ele, olha só, agora é só a gente, vamos ficar aqui, nada me separa. Porque 6 anos de idade não precisa de mamar, não precisa de tantos cuidados especiais, dá para criar. Mas ele deu para os amigos. O garoto fez 16 anos de idade, naquela época era mais fácil, a faculdade já começava mais rápido, não tinha tanto tempo ali, ele foi fazer teologia. Sabe o que o pai dele falou? Não! Vai fazer direito. O pai dele controlando ele. Aí teve que fazer direito. Depois ele foi fazer teologia. Aí eu entendi tudo. Eu falei assim, entendi tudo como que ele lê aquilo ali. É o mesmo pai dele, mesmo distante, mesmo lá, mas ele que manda. Aí ele pegou aqui e leu daquilo ali, e entendeu daquele jeito, e tudo bem por isso, irmão. Tudo bem por isso, tá? Do jeito que você entende, tudo bem por isso, só não tenta botar na goela de ninguém a interpretação que você tem.
isso é errado. A gente só pensa assim, eles só pensam assim, as pessoas só pensam assim porque na leitura da Bíblia ela permite. Eu falei da outra vez, eu estava falando com o Brian até falou um exemplo muito forte disso. Irmãos, tudo que a gente sente aqui na vida, no mundo, é tudo em nós. Tudo em nós, tudo em nós. Escuta. O frio. Vai ter um que vai estar com frio, está todo mundo no mesmo ambiente. Vai ter um que está com frio, outro está sem frio. Você sente. O som. Estou fazendo som aqui. Tem gente que vai se escutar mais alto. Agora, se você não tiver a capacidade de ouvir, você não vai escutar o som. Se você for surdo, o som eu vou fazer, mas você não vai escutar, porque se você for surdo. A calça da Denise, né? Saia, calça verde. Pra gente, um daltônico aqui não enxerga dessa cor. E aí, quem está na realidade? Ele enxerga nele, o que o cérebro dele permite enxergar. Ele não vai enxergar verde. E agora? Fala comigo. A gente enxerga, nós sentimos tudo em nós. E aí, tudo bem, eu estou falando isso. Está tudo bem, tudo certo. Irmão, tudo certo, você interpretou, você pegou, ficou. Os princípios básicos, elementares, Jesus é tudo para nós e vai. Agora o problema é você perder a sua alma. Escuta. O grande problema é você estar aqui, você lê e começa a perder a sua alma. Escuta. Paulo tinha perdido a alma dele. Saulo. Estudioso. Perseguia crente. Mas tinha Bíblia. Na Inquisição, a Igreja Católica, vocês viram? A Inquisição, a Igreja Católica, o que elas fizeram? Perderam a alma. Mas os protestantes fizeram a mesma coisa também. Não esquenta a cabeça não. E só teve a reforma, só teve porque foi propício. Já queriam romper, os príncipes da Alemanha já queriam romper lá com a Igreja Católica. Senão nada disso tinha acontecido. Você lembra que naquela ocasião o pessoal queimava na fogueira, se a pessoa não estava lá, como que Martim Lutero ia sobreviver se os príncipes da Alemanha não tivessem acobertando ele? Mas quando chegaram no poder fizeram a mesma coisa. Calvino, quando entregou o próprio amigo por discordância, morreu queimado na fogueira, perdeu a alma. E nos dias de hoje a gente também pode perder a alma, a igreja buscando, vamos lá, vamos ganhar o mundo, vamos evangelizar, vamos fazer, e as pessoas. A sensibilidade com as pessoas. Jesus disse lá em João 16, ele fala assim, olha, vai chegar ao tempo que eles vão te expulsar da sinagoga. E eles vão nos matar. E quem matar vai falar o quê? Vão falar que estão prestando um culto a Deus, matando pessoas. E Jesus ainda disse assim, sabe por que eles farão isso? Porque não conhecem a mim e nem conhecem meu Pai. Meu Deus. João 16, versículo 2 e 3. Vocês serão expulsos das sinagogas, de fato, virá um tempo que quando quem vos matar pensará que está prestando o serviço a Deus. Leu muito, estudou bastante, pegou ali, mas não entendeu nada. Perdeu a alma. É exatamente por isso que o apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo
18 que ele vai falar assim, mas ele começa lá no 16. Ele fala assim, olha, escuta. Aí ele fala assim, olha, o nosso irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreve coisas muito difíceis de entender. Está escrito dessa forma. Escreve coisas muito difíceis de entender. Olha só, se nem Pedro entendia, que viveu na época dele, não entendia. Aí ele fala assim, e as pessoas distorcem isso. E distorcem o que Paulo escreveu. Assim como eles distorcem o Antigo Testamento. Pedro fala isso. Se você quiser colocar o que tu estiver falando aqui, você pode botar lá. 2 Pedro 3, a partir do versículo 16 em diante. Aí tu vai falando assim. Se quiser botar, que aí o povo já acompanha já. E aí ele fala assim, as pessoas distorcem o que Paulo escreveu. Paulo escreveu coisas difíceis de entender, que ele fala. Aí ele chega com uma coisa assim forte. Aí ele chega assim e fala assim, vocês não antes, porém, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Meu Deus! Escuta. Você está olhando ali e você diz, pô, cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Pastor, mas como é que eu vou crescer na graça? A graça já me alcançou. Você cresce na graça quando a graça transborda em você. E aí você começa a dar graça para quem? Para outras pessoas. Aí você está crescendo na graça. E aí, cresça e no conhecimento de quem? No conhecimento de quem? Pode botar lá, consegue botar? Quem está ali? Não? Consegue? Vamos falar bastante Bíblia aqui, gente. É bom que a gente pega aqui, vocês já leem aí, já fica logo aí. Na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Conhecimento do Senhor Jesus. Por quê? Porque, irmãos, preste atenção numa coisa que eu vou dizer para você. Tudo. Olha lá. Ele escreve da mesma forma em todas as cartas, falando desses assuntos. As suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Os ignorantes, os instáveis, torcem e fazem também com as demais escrituras, para a sua própria destruição. Continua. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais e nem percam a firmeza e caiam. Aí agora, vai, arrematou, olha o que ele arrematou. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do Senhor, Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e para todos sempre. Amém. Meu Deus. Irmão, tudo que está na tua Bíblia aí, que não condiz com Jesus, é história, é relato, é história de um povo, é coisa judaica. Só o que está de acordo com Jesus que é para a gente. Só. Ah, pastor, vamos me apedrejar? Começar aí. Estou defendendo Jesus. Você já leu o que está escrito no Salmo 109? 108, versículo 9 em diante? Pode botar aí, Vanaldo, que aí o povo já lê de novo ali. 109, versículo 8 em diante. Acho que está na folha ali. Seja a sua vida curta e outro ocupe o seu ofício. Continua. Fiquem órfãos seus filhos, a viúva e a sua esposa. Vai, continua. Vivam os seus filhos vagando como mendigos. E para aqui. Chega isso aí. Chega, desliga. Chega isso aí. O que tem a ver isso aqui com Jesus? Fala comigo. Diz para mim. Diga. Se encaixa com Jesus, é para nós. Se não encaixa, não é. Bota ali em Deuteronômio capítulo 13, versículo 6 em diante. Escuta essa.
Deuteronômio 13, 6 em diante. Se o teu próprio irmão, o seu filho, ou a filha, ou a mulher amada, tua mulher amada, o seu amigo mais chegado, secretamente instigá-lo, né? Vamos adorar outros deuses, né? Vamos a outra igreja, vamos a outra religião, né? E você, que você nem seus antepassados conheceram, continua. Deuses dos povos que vivem no seu redor, quer próximos, quer distantes, de um lado do outro da terra, continua. Não deixe convencer, nem ouça o que eles dizem. Não tenham piedade, nem compaixão deles, e nem os protejam. Continua. Vocês deverão matá-los. Que a mão de vocês seja a primeira, levantar e matá-los, depois a mão de todo o povo. Fala sério, para com isso, pode tirar daí. Tem alguma coisa a ver com Jesus isso aqui? Não esquece para a tua vida. Esquece. Esquece. Esquece isso. Aí eu perguntei a pessoa assim, se deixasse só Jesus ou a Bíblia toda, o que você queria? A pessoa fala assim, não, tem que ser tudo, porque isso, porque aquilo outro. Eu falei assim, Jesus não é suficiente para você, não? Aí eu falei, não, mas aquilo, não, tá bom, fique em paz. Fique em paz, irmãos. Eu estou defendendo Jesus, tá? Porque ele veio trazer a verdade. Ele veio revelar o Pai. Ele falou assim, ó, o Pai é esse, é o Pai. Quem vê a mim, vem quem? Vê o Pai. Filipe perguntou assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus falou assim, quanto tempo está comigo? Quanto tempo estou convosco que você ainda não me conhece? É porque ele fica olhando para lá para trás e acha que aquilo tudo era Deus. Jesus falando, João 16, versículo 2 e diante. E ele fala assim, só fazem isso porque não conhecem a mim, nem o Pai. Escuta. Escuta. Ó. Agora a gente vai para a pregação propriamente dita. O título da pregação é O Amor, a Justiça e a Equidade de Deus. Escuta. Repita comigo. O amor, a justiça e a equidade de Deus. Você sabe que todo mundo quer equidade? Equidade é julgar a pessoa de acordo com as condições dela. A nossa justiça hoje dos homens tem equidade. Se a pessoa tem problema mental, tem crimes que ela não vai para a cadeia, ela vai ser tratada. Chama equidade. É um exemplo. É tratar a pessoa de acordo com a condição dela. Deus tem, como que é que está na Bíblia? O cetro de equidade. E aí, escuta uma coisa, a gente vai falar sobre o amor de Deus, a justiça e a equidade de Deus. Só para a gente testar o nosso nível, escuta. Quem já recebeu a graça de Deus? Fala assim, a graça me alcançou. Amém. Só para saber um nível, que nível você está, escuta. Você é exatamente a sua primeira resposta. Você é o seu primeiro pensamento. Ah, pastor, eu pensei aquilo, mas eu não fiz. Sim. Você se comportou como quem você quer ser. Mas o teu primeiro pensamento, este é você. Escuta.
Mas a pessoa, vou adulterar. Jesus falou, não, se você pensar, você já adulterou. O teu primeiro pensamento é quem você é. Pô, pastor, não, pisaram no meu pé aqui, eu queria pisar de volta, me controlei e botei. Sim, você é a pessoa que queria pisar de volta. Você está tentando se comportar na pessoa que não revida. Só para ver qual é o teu nível aí. Eu preciso da graça. Quem precisa da graça aí? Quem precisa da graça? Irmãos, todo mundo carece da graça. Quem concorda que a salvação vem antes do arrependimento? Você sabe que primeiro vem a salvação, depois você se arrepende. Arrependimento nunca salvou ninguém na vida. Não salva ninguém. A pessoa vai dizer, o arrependimento não salva. O que salvou você foi a graça de Deus. Como está escrito lá anotei aqui para não errar. Romanos 11, 6. Romanos 11, 6. Bota aí, pessoal, para ler também. Lê um pouquinho de Bíblia, gente. Se você não começou a ler a Bíblia toda, você consegue ler até o final do ano, você consegue. Romanos 11, versículo 6. A Bíblia está de papel, está mais lenta aqui. Se é pela graça, já não é pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Meu Deus! Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que se arrepender... Estou certo? Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. O carcereiro chega ali, Paulo e Silas chegam para o carcereiro. Carcereiro, se arrependa em... Não, falou o quê? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e da casa. Aí Jesus, ele que é a nossa referência. Escuta, você pega Jesus ali, o que foi falado de lá para cá ou daqui para lá, o que importa é que ele fala. Escuta isso. Se alguém discorda comigo, você está discordando de Jesus. Jesus fala assim, João 5, 24, joga ali na tela. O povo precisa ler. João 5, 24. Continua aí, você está bem, obrigado. João 5, 24. Escuta. Em verdade lhe digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou, tem o quê? Não será condenado, mas já passou, vai passar? Então Jesus fala lá de novo, João 6, 47. João 6, 47, ele falando de novo. Deixa ele falar. João 6, 47, pode botar aí. Em verdade lhe digo que aquele que crê em mim vai ter. Você vai ter, você terá. No futuro. Está escrito no futuro ali? Quem sabe verbo? Pode continuar aí, filho. Tenha vida eterna. Escuta. Aí você toma consciência daquilo que você tem na tua vida. Você toma consciência daquilo que você é. Você toma consciência daquilo que Deus te resgatou do império das trevas, transportou para o reino do Filho do seu amor. Você toma consciência disso. Aí a tua roupa que era curta começa a ser mais comprida. As tuas palavras que falavam palavrões, falavam gírias, começa a ser um linguajar mais diferenciado. Aí você que dava um trambique nos outros, você já para de dar um trambique nos outros. Você que comprava e não pagasse, agora começa a pagar, honrar as tuas dívidas. Você começa a não ficar mais naqueles convívios
e quer buscar só coisas que edificam. Depois que a tua consciência começa a ser elevada, você vê assim, quem sou eu? Quem sou eu? Porque, na verdade, o comportamento é apenas o último efeito de uma coisa lá atrás, mais profunda. O problema é que quando as pessoas querem tratar o comportamento sem tratar a consciência. Porque mudar comportamento é fácil. Tem muita gente que muda comportamento. Por ocasião. Mas quando você está com consciência renovada, aí que existe a palavra metanoia, né? As traduções aqui deixaram muito complicada para a gente, mas vamos lá. Você tem que mudar a tua mentalidade, o teu jeito de pensar. Aí muda tudo. Aí o comportamento muda. Está acabando, pastor? O pastor olhou para o relógio ali? Não, né? Não, né? Então, escuta. Jesus nos salvou. Depois vem o arrependimento. Você toma consciência. Aí você fala assim, poxa, pastor, eu não concordo. E tudo bem por isso. Pode até não concordar. E a Bíblia pode te dar motivos para você não concordar comigo. Assim como eu não tento colocar minha visão para ninguém, não tente colocar a tua para ninguém também. Porque você acha que Deus não sabe trabalhar? Ele que criou todo mundo, irmãos. Quando a gente evangeliza alguém, a gente só está fazendo o papel de exercitar o nosso relacionamento com Deus. Porque quem convence é o Espírito Santo. Quem traz é Deus. Quem salva é Ele. A gente está só se exercitando em conhecer mais a Deus. Aí abre aí Romanos 2, versículo 11. 2, versículo 11. 11 diante, né? Olha isso, escuta isso. Pois Deus não mostra favoritismo. Em outras traduções, Deus não faz acepção de pessoas. Escuta. Deus não faz acepção de pessoas. Você acha mesmo que Deus olha daqui e vê religião? Escuta isso. Você acha mesmo que Deus olha aqui e vê uma religião aqui, uma religião lá, uma igreja aqui? Tu acha mesmo que Deus criou todo mundo? É engraçado que os judeus pensavam isso, né? Os judeus pensavam que eles eram o povo de Deus, né? Os judeus pensavam isso, né? Está lá em Malaquias 1:11. Malaquias 1:11. Pode botar em Malaquias 1:11 aqui. Eles achavam que eles eram, né? Aí ele fala assim, olha, antes disso ele fala assim, deixa eu lembrar aqui, ó, o computador está velho já, mas ele fala assim, quem me dera alguém fechasse a porta desse templo. Ai, quem me dera, né? Quem dera que vocês fechassem as portas desse templo. Assim, ao menos, não acenderiam inutilmente o fogo no meu altar. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não aceitarei as suas ofertas. Continua. Aí, pois do Oriente ou Ocidente é grande o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas em meu nome. Porque grande é o meu nome entre as nações, ali em outras traduções está entre os gentios, ou seja, entre o povo que não são vocês. Porque o povo de Deus sempre esteve espalhado. Ou você lembra de Melquisedeque, que não tinha nada a ver com a história, e ele era o povo de sacerdote do Deus Altíssimo. O povo de Deus está espalhado. E a gente vai ver isso aqui. Deus não faz acepção de pessoas. Aí escuta aqui, no 2:11, Romanos 2:11, voltando aqui rápido, que eu vou acabar.
Deus não mostra favoritismo, ele não faz acepção de pessoas. Aí ele continua: todo aquele que pecar sem lei, também sem lei perecerá. Todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei, que são por ele declarados justos. De fato, quando os gentios, gentio é todo povo que não é judeu é gentio. Se a gente colocasse nos dias de hoje, né, como a gente tem todo esse conhecimento da palavra de Deus, ali poderia ser substituído gentio como pessoas do mundo. Escuta isso. Pode doer dentro de você. Só dói em quem não tem a graça de Deus transbordando. Escuta. Ali você podia substituir ali o gentio, se ele estava falando para os judeus, os gentios somos nós. Se ele está falando para nós, os gentios seriam as pessoas do mundo. Escuta, pessoa do mundo. Que não tem lei. Ele não tem aqui a Bíblia, eles não seguem. Mas praticam naturalmente o que ele ordena. Paulo, eu estava lendo ainda. Eu estava lendo o anterior, 14. Mas pratica naturalmente o que ele ordena, torna-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei, não possuam a Bíblia. Embora não possua, continua. Mostram que as exigências da lei estão gravadas no seu coração. Disso dão testemunha deles também a sua consciência e o pensamento deles. Ora acusando, ora os defendendo. Aí você fala assim, mas aquele povo lá que a gente nem chegou a evangelizar, não sei o quê. A lei de Deus está gravada ali. Ora ele acusando, ora defendendo. Aí para encerrar, abra aí Romanos 5, 16 e diante, e você fique de pé. Escuta, a graça não alcançou só a gente não, irmãos. Às vezes isso é difícil porque tem pessoas que não querem repartir graça. Cresçam na graça. Aí, Romanos 5, 16 em diante, escuta. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado. De um só homem, por um pecado, veio a julgamento e trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Consequentemente, como uma só transgressão resultou na condenação de quem? De quem? De todo. Ele está falando aqui de Adão. De Adão pegou para quem? Pegou todo mundo. E aí ele continua. Assim, por um só ato de justiça, veio justificação. Que dá vida a todos os homens. Escuta. Uma condenação que pegou todo. Não, é esse mesmo, o outro lá. Consequentemente, um só transgressão resultou na condição de todos. Todo mundo. Todos pecaram. Todos. Por isso, só um ato de justiça veio a justificação que dá vida a todos. Só dói se você não está disposto a repartir a graça. Sabe o irmão mais velho? Não quer entrar. Se é para ele, não quero. Não, eu não acordo. Não, a graça é só para mim. Graça só para mim. Não. Não. Ele não vai aqui, ele não vem aqui para a gente. O filho pródigo, né? Ele dispensou tudo. Chegou agora. A justificação da vida para todos os homens. A graça de Deus superabundou.
A misericórdia de Deus que alcançou a gente, alcança o mundo. A gente só precisa ir lá e falar para Ele, olha, você é nosso irmão, vem fazer parte aqui com a gente. Vamos glorificar o Deus aqui junto aqui. Vamos glorificar junto. Você é irmão? Meu irmão. A mesma graça que te alcançou, me alcançou, alcançou você. Aí quando ele toma consciência disso, novamente, não é a mudança de comportamento. Se você bater nessa tecla aqui, você nunca muda. Vai passar 20 anos você está lá lutando. Mas Deus quer que seja a tua resposta automática. Você é a sua resposta automática. Se a tua resposta automática é xingar aquele palavrão, é porque a boca fala o que o coração está cheio. Cada um só pode dar o que tem. Escuta. Você olha aqui, presta atenção que a pessoa fala. A pessoa só pode dar o que tem, irmão. Por isso, igreja, são na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o poder. Quem somos nós, irmãos? Como eu falei aqui, o pior de todos é aquele que acha que só você está certo. E eu gosto dessa frase aqui, eu não sei se alguém já falou outra vez, mas eu falo isso e eu não copiei de ninguém. Você pode estar certo sem que o outro esteja errado. Deixa a graça de Deus fluir na tua vida, porque só ela que te alcançou, te salvou. Aleluia. Feche os olhos aqui. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu